nesse 30 de janeiro, temos o texto conhecido como a tempestade acalmada, que está em Marcos, capítulo 4, versículos 35 e 41, e os paralelos de Mateus e Lucas. O que acontece? Jesus tinha começado a formar uma nova família. A partir daí, ele vai do lado ocidental ao oriental do Mar da Galileia. Ele vai ao território dos helenistas, do Decápole, dos pagãos. É preciso seguir a missão. Mas, no meio, eles são acometidos por uma forte tempestade, que era comum vir de maneira inesperada no Mar da Galileia. E acontece que os discípulos estão com medo, vão afundar. Né? Então, o que acontece na real? Tá? São 3 cenas. Em primeiro lugar, travessia do mar, como eu já disse. Em segundo lugar, esse texto se insere num contexto maior, que é a cura do processo gerazeno, ou seja, Jesus também enfrenta o mal no território judeu e no território pagão. Depois ele cura a mulher que sofre de fluxo de sangue, hemorroíça, e a ressurreição da filha de Jairo, chefe da sinagoga. O que é isso? Tá? Alguns dizem que é uma parábola pascal, outros dizem que chega a ser um exorcismo. O mais provável, pelo menos segundo alguns autores, como Gnilka, é que seja a história de um discipulado, como gênero literário. Então, a passagem à outra margem, então, significa distintas culturas, tradições e forma de existência da Galileia judaica. E os discípulos têm que ir em frente. A tempestade no mar pode simbolizar a tormenta da igreja ameaçada, também no contexto da dominação e perseguição de Nero e da guerra judaica, época em que foi escrito o Evangelho. A igreja que se sente ameaçada e com Jesus, numa parousia que tarda, Jesus distante, ele que tinha ressuscitado. Depois, o mar vem acalmado. O mar também, na tradição do Antigo Testamento, é sinal das forças do mal, e as tempestades simbolizam essas forças que Deus subjuga diversas vezes em Salmos e Provérbios no Antigo Testamento. Então, Jesus não apenas venceu o mal nas suas curas, e nós temos 8 curas reduzidas a 7, 8 milagres, aliás, reduzidos a 7, se consideramos 2 multiplicações dos pães, nessa série que sucede a pregação de Jesus em parábolas, que vai até o texto anterior. Estamos entrando então na série dos prodígios, dos milagres de Jesus. E são vários. Bom, então, aqui é um milagre sobre a natureza, significa mais poder do que a cura das pessoas. Né? E significa também que Jesus é capaz de vencer o caos. O mar representava o caos. Significa talvez também uma nova criação, como Deus fez no Gênesis, separando as águas de cima e as águas de baixo. Mas os discípulos estão apavorados, literalmente apavorados. Um barco que tinha em torno, segundo descobrimos por arqueologia, em torno de 7,5 metros por 2,5, né, onde cabiam 11, 12 pessoas, estava prestes a naufragar. E então, quando os discípulos dizem: Senhor, não te importa que afundemos? E Jesus, que dormia tranquilamente depois de um dia de trabalho, né, significa o seu repouso, né, o seu repouso escatológico, ordena, né, e o mar se acalma. E recrimina os discípulos: vocês não têm fé, não tendes fé. Essa recriminação é menor no Evangelho de Lucas e Mateus, aqui é maior. Porque em Marcos o contexto é dos discípulos que são cegos, não querem enxergar. É o célebre tema da cegueira dos discípulos em Marcos. Então, os discípulos, por fim, respondem admirados. Né? Quem é esse que até o mar obedece? Né? O que significa um temor santo. Né? Um temor que é a última das qualidades da sabedoria, e é o temor também que as mulheres se encontram diante da ausência de Jesus lá no fim do Evangelho. Então, somando, né,
podemos ver qual é a interpretação possível e atirar as consequências para nós. No primeiro, revisamos no Antigo Testamento a capacidade de controlar o mar e subjugar as tempestades é sinal do poder divino, segundo o livro dos Provérbios, capítulo 89 e outros textos. Então, Jesus tem poder e não devemos nos sentir afundando nas crises que a igreja passa, e hoje talvez uma das maiores da história de toda a igreja. Passamos essa crise, estamos em mar revolto. Em segundo lugar, imagens de tempestades e inundações é metáfora das forças do mal e tribulações dos justos, que somente Deus tem o poder para salvar. Ou seja, passamos por tribulações, passamos por tribulações e não são poucas. Terceiro, a pessoa religiosa deve sempre confiar em Deus, ou seja, por pior que seja a tempestade, temos que estar confiantes que Deus vai nos salvar. Vivemos então nessa teologia de discípulos, dirigida aqui àqueles que estavam na barca, aquilo que diz respeito a todos nós. Estamos nessa travessia para um território pagão, hoje um mundo descristianizado, que não tem a mesma fé, não tem o mesmo hábito, não tem a mesma cultura, e ainda por cima, muitas vezes num contexto de perseguição, como era aquele que se sentia a igreja. O cristianismo perseguido fisicamente ou moralmente aqui em outros lugares. Que tenhamos coragem, e que possamos confiar no Jesus, porque Ele nos salva e não nos deixa afundar. Então, Ele é aquele a quem o mar e os ventos obedecem. A todos, então, tenham uma boa meditação, um bom fim de semana e que Deus os acompanhe.